Olá, vamos agora à última aula da semana 6. É, a rigor, um tema que não se discute muito no ensino médio. Aliás, em geral, não se discute isso no ensino médio, né? Eu quero fazer essa observação. Isso, por outro lado, deve ser discutido no nível universitário, para o professor se sentir seguro em relação a algumas questões. Mas quero antecipar que isto, de fato, não pode ser dado, exceto alguns resultados, mas, em geral, demanda tempo e, em geral, não está na ementa da disciplina no ensino médio. Mas esse tópico ele é interessante e ele é muito útil, né, para que se entenda algumas coisas relativas a alguns tipos de movimentos de fluidos, né, ou de escoamentos, né? Esse é o escoamento potencial. É o mais simples possível, na realidade, né? Então, vamos ao escoamento potencial. Ele se aplica a essas situações aqui, né? Eu tenho um objeto, né, uma placa, por exemplo, e agora eu quero saber como o fluido se movimenta quando eu coloco uma placa, né, no meio de um fluido que se movimenta. Eu posso colocar também aqui uma asa de avião, mas num caso relativamente simples, veja, não estou nem considerando turbulência aqui, né? É o escoamento mais simples possível e, para entendê-lo, a gente vai daqui a pouco mostrar uma animação. Agora, também serve para descrever escoamentos, né, em cantos vivos. Por exemplo, eu coloco aqui uma cunha, né, e eu quero ter uma ideia, né, do campo de velocidades, né, quando eu tenho um canto vivo, como uma cunha, né? Ela pode estar assim, ou o caso invertido, né? O fato é que é útil para a gente entender essa questão de cantos vivos, né? Cantos vivos é quando eu tenho aqui um canto, né, formando um certo ângulo, né? Muito bem. Agora, essa situação aqui é mais interessante a gente visualizar, né? A gente está descrevendo isso, né? O movimento desse fluido quando eu tenho aqui um objeto. Em geral, a gente vai estudar só o caso do cilindro, que é o mais fácil de todos. Está, inclusive, como exercício para vocês, né? De forma que eu tenho aqui um cilindro, né, infinito, e eu vou discutir só escoamentos bidimensionais. É claro que eles não ocorrem num plano, é que para cada, digamos, coordenada Z, um tipo de movimento é o mesmo, né? Considerando o movimento no plano XY, né? Mas ele é o mesmo para qualquer coordenada Z. É esse o tipo de movimento que a gente quer descrever aqui, né? Ou situação física. Em primeiro lugar, o que é o escoamento potencial? É um escoamento que eu vou descrever utilizando duas funções, mas basta uma, não precisa duas, basta uma, né? A primeira é potencial de velocidades, né? E a outra é função de fluxo. Nós já vimos isso numa das aulas, se eu me lembro bem, a aula 4, uma introdução a isso. Estamos voltando, então, a esse tema e recomendamos que o aluno dê uma olhadinha também na aula 4, né? Mas o fato é que, se eu tenho o potencial de velocidades, né, a componente x da velocidade é igual a dφ dx, utilizando esse potencial, e vy é igual a dφ dy. Agora, se eu usar a função de fluxo, aí é diferente, né? A componente y da velocidade é igual a menos dψ dx e a componente x é igual a dψ dy. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Isso foi discutido antes, né? Mas vamos lá. O escoamento potencial ocorre se estivermos falando, né, em primeiro lugar, de um fluido incompressível. É isto.
divergente de V igual a zero. E mais, é um fluido rotacional, ou seja, rotacional de V igual a zero. É um fluido que satisfaz simultaneamente a estas duas condições. Aí a coisa fica relativamente simples, né? Por quê? Porque esta primeira equação me leva como solução a ideia de que V, como está indicado aqui, é igual a gradiente de φ. Então, daí o nome, φ como potencial, né, de velocidades, potencial de velocidades. Portanto, isso aqui é verdadeiro sempre. V, por conta dessa equação, V pode ser escrito assim, como gradiente de φ. Ora, se V igual a gradiente de φ, substituindo na equação anterior, né, divergente de V igual a zero, mais divergente do gradiente de φ é o laplaciano, né, de φ. Então, o problema se reduz a resolver a equação de Laplace. Laplaciano de φ igual a zero. E, nos exemplos que a gente vai estudar, né, a gente vai exigir, né, que se eu tenho uma superfície qualquer, né, isso agora tem que ficar claro, eu tenho uma superfície qualquer, então o fluido nas proximidades da superfície, né, ele só tem a componente tangencial da velocidade, né? Quanto mais próximo, essa componente da velocidade normal à superfície, veja, componente normal da velocidade à superfície, essa componente sobre a superfície, né, ela é igual a zero. Como a gente vê aqui, considerações físicas, veja, quando encosta aqui, só tem a componente, a velocidade só tem a componente tangencial, né? Ela não penetra nessa superfície, não penetra no cilindro, não penetra naquela superfície, né, que eu estava mencionando antes. Então, essa é a condição importante, né, quando a gente resolve as equações, né? Muito bem, agora vamos a uma dedução da equação de Bernoulli. Naquelas circunstâncias, a equação de Euler se escreve assim, né? Essa é uma forma de escrever as equações de Euler, né? Então, veja, agora eu coloco o gradiente para cá, né? O gradiente para cá, né? Rho é constante, né? Rho é constante, né? Aqui, aliás, é gradiente de P, né? Então, gradiente de P, ρ é constante, veja, está aqui a dedução, de uma maneira bem simples. O que eu usei? O fato de ser escoamento, né, potencial, né? E também utilizei, claro, né, que gradiente de φ ao quadrado é velocidade ao quadrado, está aqui, né? Na verdade, aqui é velocidade ao quadrado. Então, eu consigo deduzir a equação de Bernoulli facilmente para esse tipo de escoamento, né? Ou seja, P sobre ρ mais meio de V ao quadrado, esse U aqui, na verdade, é V, né? Mais meio de V ao quadrado, mais ρ, mais GZ é igual a constante. É uma outra dedução agora para escoamentos potenciais. Você veja que é... Muito bem. Agora, eu posso também mostrar que a função de corrente satisfaz a equação de Laplace. Eu chamei atenção aqui para o fato de que psi tanto pode ser escrito em função de x e y, como em função das coordenadas polares ρ e θ, né? E a gente vai preferir isto e escrever φ também, que é mais fácil, em função de ρ e θ, né? Muito bem. Quero lembrar que V é igual a menos K vetor gradiente de psi, quando eu considero psi. E isso vale tanto em coordenadas esféricas quanto em coordenadas polares, né? Muito bem, se bem que o gradiente em coordenadas polares se escreve de um jeito um pouco diferente, como eu vou indicar agora. Muito bem,
De forma que a gente usa agora coordenadas polares. Rho igual a raiz quadrada de x2 mais y2. Né? Eu vou usar θ, daqui a pouco eu vou substituir esse φ por θ, porque senão eu vou fazer uma confusão de notação. De forma que a gente usualmente define assim, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que, de agora em diante, nós vamos utilizar, na realidade, Rho e θ. Não o que é usual, porque estamos usando φ para outra coisa aqui, para o potencial. Né? De forma que a componente, né, na direção normal do gradiente é igual a dφ de Rho. Né? E a componente tangencial, veja, essa aqui é a componente normal, né, da velocidade. Então, aqui eu tenho o vetor velocidade, eu estou falando dessa componente normal, que eu estou chamando de V índice Rho, né? E dessa componente tangencial da velocidade, que eu estou chamando de V. Eu vou chamar de Vθ, porque senão vou fazer uma confusão, né, entre essas grandezas φ e Rho. Né? Φ aqui eu vou utilizar para o potencial. Né? Muito bem. O fato é que utilizando, aqui está então a componente que eu estou chamando de V índice φ aqui, mas quando a gente trocar aqui por θ, né, isso aqui vai ser o nosso Vθ. Estou chamando a atenção aqui para isso. Né? Muito bem. Agora, nós vamos procurar resolver a equação de Laplace. O método é um método conhecido como separação de variáveis. Né? Eu considero uma solução, né? φ de Rho e θ, e essa solução eu escrevo como produto de duas funções. Essas variáveis são independentes, Rho e φ. Então, uma função de Rho e uma função de θ. Esse método de separação de variáveis, ele nos permite determinar facilmente, mas também, se eu quiser soluções de x e de y, nós vamos ver isso depois, também eu poderia fazer a mesma coisa. Né? Mas a gente vai trabalhar mais com o potencial de velocidades. Né? E ele é a proposta de solução, é assim que a gente consegue soluções da equação de Laplace em coordenadas polares. E agora não é difícil, é muito fácil, né, verificar que nós recaímos, olha só, nessa equação aqui. É uma equação para R e uma equação para θ. Mas veja, isto aqui é uma grandeza que, em princípio, né, dependeria só de θ, mas não pode depender só de θ. Ela tem que ser uma constante, porque esta outra depende só de R. Consequentemente, a única forma da gente conciliar essas duas equações que temos aqui é se esta aqui for admitida como sendo igual a uma grandeza negativa, que eu estou chamando de menos m ao quadrado. M pode ser inteiro, semi-inteiro, em princípio, qualquer número, né, real. Né? Finalmente, esse outro tem que ser igual a mais m2, porque agora eu tenho m2 menos m2. Recaio, portanto, veja, em duas equações. Esta equação e esta equação. E agora eu tenho um probleminha, né, bem simples, né, de buscar soluções, né, para estas duas equações. Não é nada difícil, na verdade é muito fácil, né? Perceber que a solução dessa equação aqui para θ de t tem essa forma geral, né? Exceto para m igual a zero. Né? Isso aqui para m diferente de zero.
m diferente de zero, né? Porque a gente pode mostrar que para m igual a zero, a solução dessa equação é esta aqui, né? Então, eu tenho que fazer a distinção, né, entre m's diferentes de zero e m igual a zero, né? Porque, veja só, para m igual a zero, por exemplo, esta equação aqui é igual a esta equação e é fácil ver, né, que a solução é dessa forma aqui, né? Então, a gente está diante, aqui entre nós, estamos diante de equações muito simples para serem resolvidas, né? O fato é que a gente tem que fazer uma distinção, né, para m diferente de zero e m igual a zero, né? Para m igual a zero, as soluções são essas, para essas duas equações, né? Então, agora, nós lançamos mão de um artifício aqui, né? De um artifício. Quer dizer, para φ zero, na verdade, é esse produto aqui. Mas a gente não considera todo tipo de solução. Na verdade, eu considero escoamentos para os quais eu descrevo ou uso a função φ como sendo esta aqui, e outros para os quais eu uso essa função ψ para descrever, né, esse mesmo escoamento, né? Ou seja, a gente escolhe algumas soluções da equação de Laplace para φ e para ψ. Esse é o ponto, né? De forma que, em geral, a solução dessa equação tem essa forma aqui. A solução mais geral é uma combinação linear de todas elas, mas a gente não usa muito, né? Só em alguns casos, né? A gente só estuda, vamos nos ater apenas a escoamentos bem simples, né? Um escoamento uniforme, por exemplo, né? Ele, em função de x e y, a função φ descreve, né, um escoamento tal que, se eu considerar, né, o gradiente da função φ aqui é igual a u vezes cosseno φ, né, vezes i, né, mas não tem uma componente, nesse caso tem uma componente y também, então, mais u vezes seno, aqui é seno alfa, na verdade, cosseno alfa, seno alfa, alfa é um ângulo qualquer, né? Então, veja, o escoamento tem duas componentes, né, constantes, o x e, digamos, o y, ou Vx, né, se quiser, Vx e Vy. Ambas as componentes são constantes, né? O que sai daquela equação, porque x é igual a ρ vezes cosseno φ. Muito bem. Considere agora essas soluções, né, associadas a m igual a zero. Essas soluções associadas a m igual a zero, eu faço o seguinte. Essa função aqui é a minha função φ. Claro que esta outra aqui, eu agora escrevo como sendo a função de fluxo. São duas funções distintas, né? Uma que varia com uma distância até a origem, r, né? Ou muitas vezes o que a gente usa é ρ para isto, né? Mas o fato é que eu tenho aqui duas soluções associadas a m igual a zero. Agora eu inverti, né? Agora eu inverti. Eu posso também, esqueci de dizer isso, né? É claro que eu tenho um outro escoamento, né, se eu inverter. Aqui eu estou considerando a possibilidade primeira de escolher φ como sendo esta função e ψ como sendo essa função. Eu descrevo um tipo de escoamento. Eu posso considerar só uma delas, né? Agora, eu tenho também a possibilidade, uma segunda possibilidade, de escolher ψ, aquela solução, e
φ a outra solução, né? De forma que, fazendo isso, nós vamos ter condições de descrever dois tipos de escoamentos, né? Agora, vamos considerar o caso de escoamentos em cantos vivos, deixando m igual a menos 1 para lá, né? Porque são situações um pouco mais complicadas, né? Para escoamentos em cantos vivos, né? Nós vamos colocar dois exercícios na lista, né? Mas a coisa é bastante simples, né? Você escolhe uma das soluções como sendo a função φ, né? Ou seja, o potencial de velocidades, né? E a outra solução, você escolhe a função ψ, mas com seno aqui, né? Uma é com cosseno e a outra com seno. De forma que você pode, agora, você deve impor a condição de que a componente θ da velocidade, né, para o ângulo, então você pode considerar aqui um referencial, né? Considerar, por exemplo, esse ângulo aqui como sendo o ângulo θ, né, igual a zero, né? Eu estou considerando agora θ igual a zero, esse aqui, né? E agora o outro ângulo, né, esse ângulo aqui, é o ângulo que nós estamos chamando de alfa. Então, para ângulo θ igual a zero, nós impomos, né, que essa velocidade é igual a zero, ou seja, nós estamos impondo que as componentes da velocidade na direção normal sejam iguais a zero, tanto aqui quanto aqui, tanto aqui quanto aqui, né? Então, isso é equivalente à condição de que a componente θ da velocidade, né, em θ igual a zero e em θ igual a alfa, que é esse ângulo aqui, né, esse ângulo aqui, seja igual a zero. A mesma coisa aqui, mas agora o ângulo θ é medido assim, né? O ângulo θ é medido assim, o ângulo θ agora é maior, né? Então, esse ângulo aqui vamos considerar como sendo o ângulo θ igual a zero, e agora esse outro ângulo aqui é o ângulo alfa. Ou o contrário, se pode também tomar esse como o ângulo θ igual a zero e o ângulo alfa assim. O fato é que isso nos leva, então, por exemplo, a essas componentes, é só derivar, né? Veja, a essas componentes da velocidade. E aí você vai impor as condições nos cantos vivos. Isso eu estou colocando dois exercícios resolvidos para vocês, para que isso fique claro, como a gente usa essas soluções, né, da equação de Laplace. Claro que a gente faz uso das condições de contorno em superfícies, né? Então tem que adquirir uma certa experiência e praticar um pouco, né? Vamos fazer alguns exercícios, né, sobre isso também. Vamos gravar alguns exercícios sobre isso também para ver se fica mais claro, porque o tempo da aula é relativamente curto, né? O fato é que a solução mais geral é uma superposição de escoamentos. Você pode fazer uma superposição de escoamentos. Na realidade, num dos exercícios que estamos dando para vocês, nós estamos superpondo dois escoamentos para descrever o escoamento de um fluido quando nós temos um cilindro infinito, né, colocado numa certa região do espaço, de acordo com aquela animação que mostramos antes, né? O fato é que assim é, né? No caso de escoamentos em cantos vivos, né, nós estamos aqui já antecipando, né, as condições de contorno, e aí vocês vão obter respostas. Por exemplo, nós estamos colocando na lista de problemas, eu acho que esse caso aqui e esse caso aqui, né? Mas, de qualquer maneira, é uma questão só de aplicar, onde eu considero que esse ângulo como sendo igual a π sobre 3, 60 graus, né? Π sobre 3, né? Então, você vai aplicar as condições de contorno e agora a solução está aqui, na verdade, em função do ângulo alfa, né? O fato é que requer um pouco de prática, né?
Mas as soluções são bastante simples, né? Eu considero um tipo de solução para função, né, associada ao potencial de velocidades, né, e a outra para a função de fluxo.